Rodolfo, a Silvana, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, nos coloca a seguinte questão: como conviver com uma pessoa que não aceita a realidade, que não se relaciona com a realidade? Eu fico pensando, né, Rodolfo, que difícil para ela, para nos fazer essa pergunta, isso mostra o quanto ela está sofrendo com a situação. Porque eu acho que é muito difícil para quem está, desculpe, em volta dessa pessoa, quem convive com isso. Eu não sei, você não é específica em dizer o grau do parentesco, se é amigo. Ela foi muito objetiva na pergunta, né? Sim, você foi muito objetiva. E isso nos deixa, então, com uma questão muito aberta. Mas, enfim, nós vamos falando, né? Como é de hábito, assim, sem aquela pretensão de acertar. Mas, assim, sempre provocando as pessoas para pensarem um pouco, e inclusive para interagirem com a gente, trocando ideias. É por aí, esse é o nosso objetivo, né? Então, eu fico pensando, né, Silvana, se essa pessoa não quer ser ajudada, porque para você fazer essa pergunta não é uma pessoa que fala para você assim: eu não sei, eu não estou muito bem. Como mamãe, por exemplo. Mamãe teve uma demência senil e às vezes ela tinha um lampejo, fala: Denise, eu não estou boa. Eu falo: hoje você tá, mãe, porque você está percebendo que não tá boa. E isso é um bom sinal. Mas vou te falar uma coisa: não precisa se preocupar que eu estou aqui para dar conta dessas coisas objetivas. Ela fala: eu não sei direito o que está acontecendo, onde nós estamos, né? Eu tranquilizava nesse sentido. Porque quando a pessoa se dá, tem esse lampejo de consciência e fala: olha, tá difícil para mim, eu não estou lidando bem com a realidade, você consegue até ajudar mais e organizar melhor a questão. Agora, se a pessoa reluta e nega o que está acontecendo, isso dificulta tudo. Então seria interessante nesse caso que você procurasse ajuda para você mesma, para que você possa se organizar para colocar limites se for um jovem, para exigir determinado comportamento de tratamento se for seu companheiro, né? Enfim, eu não sei qual é a situação, mas é muito bom que a pessoa que convive com esse tipo de transtorno, com alguém que tenha esse tipo de transtorno, que a pessoa vá procurar tratamento, para poder ajudar, poder cuidar. Cuidados para o cuidador, né, Rodolfo? E eu fiquei pensando, Denise, eu até falei no meio aí do seu raciocínio, que ela foi muito objetiva. Sim. Né? Assim, ela perguntou muito pontualmente, e aí eu fiquei pensando nas várias possibilidades dessa distorção ou desse não lidar com a realidade. Né? Porque muitas vezes a pessoa pode estar mentindo, né, compulsivamente. Essa seria uma certa distorção. Ela, de alguma maneira, tem um contato com o que acontece, mas não podendo ou não sabendo lidar, nega, mente, né? Pode ser que essa pessoa, de fato, né, como acontece em casos mais graves, não tenha contato com a realidade comum. Porque essa é uma discussão muito ampla, eu acho que não é aqui nesse vídeo de uma resposta mais pontual que a gente vai falar sobre isso, mas é uma resposta muito ampla a respeito também do que é a realidade. Claro que não é a mesma coisa para todo mundo, não existe a realidade, mas existe aquela coisa comum. Saldo do banco, por exemplo, Né? Horário para levantar para ir para o trabalho. Quer dizer, né? o dia e a noite, por exemplo. Né? Então, o que acontece é que muitas pessoas não conseguem lidar com isso, que eu chamo de uma certa realidade comum a todos nós. E que dentro disso cada um vai lidando com a realidade à sua maneira. É claro, isso é até saudável. Mas existe uma certa gravidade em patologias mais graves, como a esquizofrenia, por exemplo,
em que a pessoa não lida como comumente nós fazemos com os horários do dia, com a alimentação, com o próprio corpo, com uma notícia, e aí se torna muito pesado e muito difícil, como a Denise bem disse, para quem convive com essa pessoa. Ou poderia, por exemplo, também ser um certo problema neurológico, de compreensão mesmo, né? Tem gente que, por defasagem, muitas vezes nós falamos alguma coisa e a pessoa consegue captar e interpretar de uma maneira muito diferente, né? Então eu acho que quem nos escreve, a Silvana lá de Santa Maria, eu estou levantando essas hipóteses, Silvana, com a tentativa de te ajudar a localizar talvez um pouco melhor, não é nem de longe você fazer um diagnóstico, não é esse o caso, mas entender que existem vários motivos pelos quais alguém pode não estar lidando ou distorcendo a realidade. Que para você ter nos perguntado é porque faz parte de alguma forma do seu convívio e provavelmente deve estar te afetando. Então eu vou rapidamente repetir, eu disse que pode ser que a pessoa saiba sim o que está acontecendo, mas ela minta dizendo que não é aquilo, porque talvez ela não consiga lidar com a realidade, ela usa da mentira, da desculpa para os outros. Pode ser que de fato tenha uma distorção, sim, porque algumas doenças trazem isso como sintoma e é muito complicado. Pode ser um problema, eu diria, como eu falei, neurológico, até de aprendizagem, né? Que as palavras também têm significados, né, Denise? E às vezes, como alguém se expressa, não necessariamente é como o outro pode ser capaz de compreender, né? Às vezes eu posso dizer coisas que não pertencem ao mundo da Denise e ela vai interpretar do jeito dela. Então existem muitos motivos pelos quais a gente pode distorcer a realidade. A questão, Silvana, é você, como a Denise disse, procurar se ajudar e tentando identificar o motivo, quem sabe ainda mais uma vez uma conversa com quem vive assim, para oferecer também a essa pessoa algum tipo de ajuda. Bom, e aguarde que vai ter dica de filme, já estou pensando Sua em cabeça alguma, já está trabalhando. Já está rodando aqui com algumas dicas de filmes, bom, né, que de bom. séries, enfim. Tá? Um abração, até a próxima. Até a próxima quinta, continue nos mandando suas perguntas e aguarde então o vídeo de segunda-feira, que é da Denise, falando um pouco mais com dicas sobre a pergunta de hoje. Até quinta. Até.